Bora, Fel, para mais informações de Corinthians e Palmeiras para a final do Paulistão, com o Zé Alias falando sobre a arbitragem do Rafael Claus para o primeiro jogo. Hoje está gerando muita polêmica aí por parte dos corintianos. Realmente a gente não gostou logo no primeiro jogo, porque não colocou ele para apitar na Neoquímica Arena. E também tem muito mais informações com o Calçade e com a Lili Nascimento, trazendo informações pra gente do Corinthians nessa sexta-feira. E você tá ansioso pro jogo? Comenta aí o que você achou dessas informações após o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Definiram a arbitragem. A arbitragem está definida. E aí, acharam que eu não ia falar, mas eu vou falar. O que você quer dizer com isso? Acham? Então, porque é o seguinte, mais do que a questão do campo, põe na tela aí, quem que foi colocado ali para arbitragem. Então, olha lá, primeiro jogo, Rafael O uniforme é Claus. verde, é isso, do árbitro? Ah, mas lógico que todo uniforme é. Não podia botar um uniforme de outra cor Mas é aí? a cor do uniforme. É laranja. Mas não era pra pôr um laranja aí, pra ficar para, neutro? certo, Vai botar verde Rafael já? No... Claus é o árbitro do primeiro jogo Matheus Candançan. e Matheus Candançan do segundo jogo na Neoquímica Arena. E aí, por que nós colocamos isso aí, esse print? Nós já falamos tanto da parte tática, da parte da bola, do campo, da trave, não sei o quê. Mas é impressionante como nas redes sociais só se fala do árbitro. E principalmente da escolha do Claus. E nós estivemos aqui, a Renata, nessa semana. Não só do Klaus. É a fala do Rafinha, né? Do Matheus também, né? Não só do Klaus, o Candançan também. Os dois com polêmicas, o Klaus com polêmica dentro do Allianz Parque, com duas expulsões por uma foi o Cássio, né, que retardou o jogo, a segunda foi a dureza, né, e a aplicação da regra de forma exemplar, né, no caso do Yuri Alberto, num lance que ele poderia muito bem conversar, já que é um árbitro FIFA e poderia usar da experiência dele. E aí cada um tem o seu argumento, né, tem a sua vamos dizer assim, a sua régua em relação a isso. E o Candançan pelas últimas duas arbitragens dentro da própria Neoquímica Arena. Uma que ele deveria ter expulso, ter dado o cartão vermelho pro Carrijo, porque o carrinho foi por trás, da forma que foi, e depois não deu. Aí no jogo do Santos contra o Corinthians, independente se ele tinha que ter dado cartão vermelho direto pro Zé Aldo, ele não deu, né? Teve que ir pro Zé Ivaldo, desculpa. Aí tinha que dar, foi lá, cartão amarelo, viu, tal, ou seja, o Gil saiu falando um monte de coisas também, a arbitragem, então a federação poderia ter poupado isso, mas é o que nós estávamos falando aquele dia com a Renata. Quais são os árbitros? A gente falou aqui das escolhas e aí começa... E posso te falar uma coisa? Desculpa, Edu, só para tentar entender. O Klaus, por que não escalaram... Tô pensando, tô só... Né? Por que não escalaram o Klaus no jogo contra no segundo jogo? Porque se o Klaus comete algum erro, que ele é passível de erro, porque ele é um ser humano e pode errar, vamos falar, ele quis compensar. Por que o Candançan não foi colocado no primeiro jogo? Da mesma forma. Se o Candançan vai errar no jogo contra o Palmeiras, está querendo compensar. Então tem todo esse lado aí que... Antes de passar para Nath, Bubu e Pedro. Que as pessoas vão pensar. Título paulista que começa a ser decidido neste final de semana. No domingo, a primeira partida entre Palmeiras e Corinthians, o Allianz Parque é o palco. Olha aí a campanha dos dois times neste Paulistão. O Palmeiras venceu 8 jogos, empatou 5, perdeu 1, com aproveitamento de 69% para 25 gols marcados e 10 sofridos. Já o Corinthians, 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 78% de aproveitamento. São 24 gols marcados e 14 gols sofridos. E aí os últimos campeões do Paulista. O Palmeiras emendando 3 títulos na sequência, 24, 23, 22. 2021 ficou com o São Paulo, em 20 Palmeiras e 2019 título do Corinthians. E para falar desse derby, casa cheia hoje aqui. Sala cheia, né? Estamos recebendo Vitória Leite e Lili Nascimento para trazer as informações tanto de Palmeiras quanto de Corinthians. Lili, bem-vinda. Um beijo. Bem-vinda mesmo, né? Depois da sua licença maternidade, retomando aqui com a gente. Um beijo, boa tarde. Obrigada, Glaucia. Voltei ontem, na verdade, né? Então já volta com um clássico pela frente, tem muita informação bacana aí para passar pro torcedor, mas de fato, Corinthians, preparação a 1000 para esse grande derby, que se no final o resultado for negativo pode trazer consequências gravíssimas pro lado do Corinthians. Vou falar bastante disso. Segura que a gente já vai falar. Tudo bem, Vitória? Seja bem-vinda também. Um beijo para você. E já vamos com esse Palmeiras, porque é o mandante nesse fim de semana.
É isso, Glaucio, uma boa tarde para você, para todos aqui, amigos, e para quem está em casa também nos acompanhando. Pois é, né, o Palmeiras está um pouco menos pressionado do que o Corinthians nesse sentido de precisar, de fato, dar uma resposta como essa nesse começo de temporada, mas também Abel Ferreira finalmente conseguiu os reforços que ele tanto queria, né, ele sempre reclamava sobre a janela de reforços, o Palmeiras se movimentou muito bem nessa janela, então também existe essa pressão do lado do Palmeiras e, é claro, a possibilidade de conquistar o tetracampeonato inédito, a gente vai falar muito disso por aqui, Glaucio. Boa, vamos lá. Os times chegando, amigos, em situações bem diferentes, né? O Palmeiras oscilou ao longo da fase de classificação, né, Calçade? Teve em alguns momentos ali o trabalho questionado, mas era início de temporada. Um Abel que ia variando o seu elenco, ainda recebendo muita gente, e um Corinthians que foi muito bem, mas aí a gente olha a Libertadores, aquela turbulência, o desempenho ruim, caiu para a Sul-Americana. Enfim, chega realmente para essa decisão com um trabalho muito em xeque, esse do Ramon. Bom, eu vejo o Abel dar uma entrevista nessa caminhada rumo à disputa. Falar, Corinthians, a análise dele é óbvia, né? De um time que ganha tantos títulos que é o Palmeiras, você imaginar uma pressão, e ela é bem diferente do Corinthians, que precisa, porque não tem tantos títulos recentes. Então, de um lado, vale mais do que o outro. Seguinte, se o Palmeiras perder a final para o Corinthians, as coisas vão ficar tranquilas? O Abel vai poder chegar e falar, gente, eles precisam mais do que a gente. Então, pô, legal. Falou em um momento em coletivo, ele falou. Nunca estão tranquilas. Então a casa vai cair de algum jeito. Aí é a torcida, sobra para Leila, porque se descarrega tudo nela. Vai para Leila, e aí aquela manifestação, e os reforços. O que é diferente é a caminhada. A caminhada do Palmeiras a partir do dia que volta de férias e a caminhada do Corinthians. Corinthians tentou, e a ideia não é errada, se conectar com 2024 imediatamente, que era uma fase de sucesso, de vitórias, pô, eu não posso perder esse momento, eu tenho que trazer para 2025 rápido. E aí o Corinthians conseguiu ganhar os jogos, mas a gente aqui falou muito de como ganhou os jogos. Alguns time reserva, mas nem todos os jogos, não é que o Corinthians dominou todos, foi assim um primor de futebol, mas tinha ótimos resultados. A caminhada do Palmeiras foi um pouquinho diferente. Pelo fato do grupo do Palmeiras estar muito mais competitivo, parece que o Palmeiras estava miserável. Não era isso, gente. Hoje a final é entre o time que tem mais pontos, que é o Corinthians, joga a última em casa, com o segundo. Então o Palmeiras não está naquela crise que colocaram. E ele está numa fase de adaptação de contratações, e são muitas e boas. Então, calma, né? Porque senão parece que eles estão diferentes. Não estão. Para mim, o título pesa para os dois, vale para os dois. Mesmo o Palmeiras conquista, pelo fato de conquistar sempre, a torcida espera mais. Ainda mais aquele campeonato que ela pode até considerar menor. Então, acho que a gente vai ter um confronto muito duro e o Palmeiras vem muito forte, não é porque ele classificou na última rodada que ele não seja favorito. Eu vejo o Palmeiras muito forte para essa final, até mais do que o Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians teve que espremer seus titulares em jogos, em 4 partidas de Libertadores, para cair fora da Libertadores e para a Sul-Americana, algo que o Palmeiras não teve. Acho que a expectativa em cima do Palmeiras vai além do Campeonato Paulista. Obviamente, historicamente, né, se o Palmeiras consegue o feito inédito do tetracampeonato, é muito pesado para a instituição. Só que é só a gente voltar para o ano passado, quando o Palmeiras foi campeão paulista, e no final do ano, a pressão estava lá. Porque o projeto do Palmeiras já é um projeto consolidado no futebol sul-americano. Ele é um protagonista do futebol sul-americano. E eu acho que esse time, ele está mais preparado que o Corinthians atual. Ele é mais preparado para um jogo dessa dimensão, mentalmente. Acho que é um time que está melhor fisicamente, até por conta do desgaste do Corinthians, né, nesse jogo contra o Barcelona. E é um time que vai encorpando, e quando chega nessa partida eliminatória, ele sempre dá resposta, ele cresce muito. E tem a cereja do bolo, que é o Vitor Roque. Precisava de um jogador com a definição, e ele chegou para ser uma das principais contratações nessa temporada. Obviamente, a gente não tem como ignorar a arbitragem que errou em um lance determinante na classificação do Palmeiras, mas se a gente for analisar o campo, o Palmeiras foi superior ao São Paulo.
Palmeiras produziu mais do que o São Paulo. E o Corinthians não tem produzido tanto assim. Eu vejo o Corinthians em um ambiente de mais pressão, porque quando você olha para o final da temporada do Corinthians, eu não tenho a certeza que o Ramon Dias estará lá. Mas eu tenho a certeza que o Abel Ferreira estará no final do ano sendo o treinador do Palmeiras. Então, assim, tem uma pressão maior e a própria torcida do Corinthians já deu o recado depois da eliminação. Domingo é guerra. Então, assim, o Corinthians precisa voltar a levantar a taça. E seria muito especial se fosse contra o Palmeiras dentro da Neoquímica. Eu acho que esse time do Corinthians, ele tem mobilização, ele tem muita qualidade individual. Hoje ele consegue equilibrar com o Palmeiras no jogo ali, só que falta um pouco mais de organização, né? Na parte tática ainda é um time vulnerável e um time que quando precisa criar ele fica muito dependente de bola cruzada na área. É título, é clássico, todo mundo quer vencer, isso é inegável. Tivemos hoje, inclusive, a Federação Paulista tem feito, né, nos últimos anos, faz uma coletiva ali com os treinadores, também com jogadores, personagens dessa decisão. Ô, Lili, já que falou aí de caos, vamos lá. Eu Já passo sabia. logo a bola pra você, tá bom? Eu sabia, porque eu ia justamente começar falando que essa tranquilidade, entre aspas, né, do Palmeiras que vem de uma sequência de títulos e que se não conquistar esse título, claro que é ruim, mas muito pior para o Corinthians há 6 anos sem levantar uma taça, pior ainda depois da eliminação na pré-Libertadores, novamente uma eliminação em pré-Libertadores. Então, o que eu posso falar para vocês, porque eu estou conversando com fontes minhas do Corinthians, é que assim, o emprego da família Dias depende desse título. Se o Corinthians não conquista esse título, então, muito provavelmente, assim, o Corinthians já vai atrás de um novo treinador, porque já no ano passado, né, na verdade foi até no clássico contra o Palmeiras que o Ramon ganhou ali uma sobrevida e deslanchou em muitas vitórias, né. Inclusive eu estava de licença maternidade na época boa do Corinthians, né, eu volto numa situação assim novamente, mas de fato é um jogo muito importante. Tá chamando pra si isso, então. Não, longe de bom, mim. não, Gente, não. você arranjar mais um, Lili. Não, gente, presta atenção. Longe de mim, né? Mas eu digo Eu tava assim. bem, eu voltei agora. Gostaria de voltar com boas novas, né? Mas, enfim, quero dizer que é de suma importância para as duas equipes, principalmente para o Corinthians, que quer reconquistar aí um título. E aí, da mesma forma que o Abel falou, o Calçade dando risada. A gente pediu o telefone do seu marido. Pediu o telefone do seu marido. Um dia depois Não jogue isso pra cima de mim, não. O Ramon... Já tem corintiano ligando aí na redação agora, por favor, aí, pedindo pra chefia. Mas saibam que eu voltei com muita energia, tá? Pra cobrir o Corinthians e vamos lá. E eu quero dizer que o Ramon também falou nessa coletiva, falou sobre esse derby, sobre a importância. Depois eu vou chegar com notícias sobre o departamento médico, gente, não tem jeito. Ele fala sobre a equipe estar preparada, né, e que vença o melhor, mas a gente tem que falar sobre o departamento médico, que é algo que vem preocupando muito os torcedores, e também aí nessa coletiva ele falou algo muito importante, tá? Porque tem a situação do Garro. Desde julho do ano passado ele vem sentindo dores no joelho, não conseguiu parar para fazer um tratamento, não fez a pré-temporada com a equipe, perdeu 8 rodadas aí do Paulistão, só depois voltou. E o que a gente sabe? A cada jogo ele é avaliado pelo departamento médico. Será avaliado novamente, tá? Então, comissão técnica e departamento médico do Corinthians estão em constante conversas para saber se ele terá condições ou não. Tanto que nessa coletiva, o Ramon até falou, ó, gostaríamos muito de contar com o Garro. Então a gente vai conversar com o departamento médico para saber se ele tem condições de jogar. Se ele não puder jogar, temos jogadores à altura para substituí-lo. Não é o Coronado, que é o substituto imediato dele, tá? O Coronado, pelo que eu tô apurando, pode voltar aí pro segundo jogo, lá no dia 27 de março. Mas ele teria que, por exemplo, colocar um Romero, um Thales Magno, colocar o Memphis um pouquinho mais recuado ali, mas de fato ainda é uma dúvida o Garro. O Garro, que é um grande nome, né, do Corinthians, é uma peça-chave para o time e seria muito importante para essa final, mas ele é dúvida e o Ramon afirmou isso hoje na coletiva, só o departamento médico liberando e saberemos mais para frente. Só. Olá a todos, foram definidos os árbitros que apitarão os 2 jogos da final do Paulistão 2025. Primeiro jogo no Allianz Parque apita Rafael Claus, 45 anos, super experiente, e a gente sabe que seria um dos nomes dessas finais, desses 2 jogos. Rafael Claus era um nome certo. O segundo jogo
vai ser apitado pelo Matheus Delgado Candansan, 26 anos de idade. Não é o primeiro derby dele, mas é o primeiro ano com escudo FIFA. É um árbitro que apitou a semifinal do Paulistão, Corinthians e Santos. É um árbitro que tem 16 jogos escalados neste Paulistão, 12 apitando e 4 atuando como VAR. E é um árbitro que ainda precisa, sim, de mais bagagem, mais experiência. Porém, a gente tinha discutido que a federação estava sem nomes para esses 2 jogos da final. Que um, com certeza, seria o Rafael Claus. O outro, a gente tinha dúvida, até se de repente não viria um nome de fora. E não veio. Então, definido o Claus, que para mim era um nome certo, apesar de você ter polêmica aqui e outra ali, era um nome certo para essa final. É um dos melhores árbitros do Brasil e isso é indiscutível. E Matheus Candansan, que é um jovem árbitro, mas que veio atuando bem nesse Paulistão e que tem uma missão aí gigante. É um risco da Federação Paulista escalar um árbitro jovem? Mas a gente falou, a federação não tinha alternativa. Teria que trazer um árbitro de fora. Os árbitros FIFA do quadro, como a Edna, teve problema no jogo São Paulo e Novo Horizontino e em outros jogos. Flávio Rodrigues de Souza, que também teve problema no jogo. Então, com a federação sem opção, os 2 nomes são os mais coerentes para apitar essa final. Agora, vamos ver como que o jovem árbitro vai se comportar no maior jogo da vida dele. Boa, Rê. Obrigada também pela participação, amiga. Um beijo para você, trazendo aí um raio-x dessa arbitragem confirmada para a decisão do Campeonato Paulista. O Claus, já esse árbitro experiente, como a Renata pontua, e era já óbvio que eles tivessem uma dessas finais. E aí vem o Candansan, como ela também pontuou muito bem, como uma grande oportunidade de apitar a decisão. A gente lembra, ele apitou a semifinal, Corinthians e Santos, houve aquela sonora do Gil no fim do jogo, reclamando da expulsão do Zé Ivaldo, mas eu acho que ali ele acertou. E aí a gente já discutia aqui, enquanto ouvíamos a Renata falar, eu acho que ele segurou bem aquela partida, Calçade, entre Corinthians e Santos. Eu acho que ele fez um jogo controlado ali, no meu modo de ver. E aí também essa expulsão, que ficou essa reclamação tão grande do Gil, também ele acertou. O Gil até fala, porque no jogo contra o Mirassol não é porque houve um possível erro ali ou aqui que as coisas não vão ser, né, acertadas adiante. Mas enfim, e é óbvio que para ele vem uma responsa imensa, né, de fazer o jogo que de fato vale o título. E tem muita coisa aí. Primeiro que o momento da arbitragem não é bom no Brasil. A turma que pelo menos não foi divulgado, né? A turma do VAR, que é mais importante, se o VAR agir como agiu em Palmeiras e São Paulo, o árbitro ficou vendido. O árbitro errou ao marcar? Errou, mas numa situação de jogo muito rápida que leva muita gente a marcar o pênalti do Vitor Roque, né? Do Arboleda no Vitor Roque. Aí tem o VAR. O VAR tinha que tentar um pouco de serenidade para, naquele momento, ao invés de tentar apenas confirmar o que o árbitro marcou, olhar o contexto da situação. Salvaria a arbitragem, salvaria o árbitro e talvez até o colocasse nesta final. Mas o árbitro acabou deixando a final porque, diante daquele escândalo, você não pode repetir. Então o VAR é muito importante. Assim, conscientizar o VAR para ajudar o árbitro e salvar a arbitragem quando preciso, e não enterrá-la. O VAR de Palmeiras e São Paulo enterrou a arbitragem, foi uma tragédia. Ele é muito jovem, não é uma questão de idade, mas ele pode sentir. Você pode ser jovem e ter a responsabilidade. Eu acho preocupante, acho que o jogo é maior do que ele hoje. Ele pode ser o maior árbitro da história do Brasil. Hoje, o jogo está um pouco maior que ele. E é o segundo jogo. Então, esse segundo jogo leva uma série de coisas. Leva todas as histórias do primeiro confronto, uma necessidade do Palmeiras ou do Corinthians. Então, acho que a Renata Ruel vai trabalhar bastante. Eu achei até a decisão da federação de deixá-lo no segundo jogo me pareceu muito também para trazer essa coisa de oportunidade. Sabe o que pesa aí? Ele depende muito, ele precisa ser bem ajudado. Ele tem 15 dias com essa final na cabeça.
porque ela para e a data FIFA. Isso, depois o primeiro jogo é domingo agora, Klaus, depois só 27. O Klaus é domingão, já experiente e tal. Ele vai ficar com aquilo. E ele vai ver o primeiro jogo, ele vai começar a processar. Então ele precisa ser acompanhado pela federação até o dia da final para estar em paz. Porque, Imagina a cabeça. Quando encerrar o apito no domingo, já vão tentar entrar na cabeça dele. E dependendo do que acontecer domingo Você também, sabe né, como é o Pedro? futebol. Já vem. Eu acho que também tentaram evitar o Klaus dentro da Neoquímica. Porque o Klaus ele tem uma resistência muito grande com a torcida do Corinthians por conta de expulsão de Roberto, de Cássio. Então, assim, ele é, obviamente, uma estrela hoje da arbitragem brasileira, tem muita fama, mas é meio enrolado. E eu acho até que a federação ela agiu com meritocracia, porque o Candansan, eu concordo que ele pode sentir. Ele é jovem. Mas eu acho que dentro do Campeonato Paulista ele foi o melhor árbitro. Obviamente, quando eu falo aqui que ele foi o melhor árbitro, se a gente for pegar uma lupa, a gente vai achar erro dele também. A gente não tem um árbitro perfeito, mas eu acho que para a idade dele, ele se destacou dentro do Campeonato Paulista. A gente viu ali um clima ameno, tranquilo. Esquece. Calma, porque daqui a pouco começa a pressão, a gente sabe muito bem como é que são as narrativas, como é que começa a pressão nos bastidores, em cima de arbitragem. Ele vai ter um cenário completamente diferente. E muita gente pode se perguntar, por que não traz um árbitro de outro estado? A Federação Paulista de Futebol jamais faria isso. Por quê? Porque a federação é a maior federação do país, tem a maior receita, o maior orçamento do país. Ela é grande, forma seus árbitros, ela investe dinheiro nisso, então ela jamais jogaria tudo isso fora, como algumas federações fazem. Seria um atestado até de, poxa, não formamos os bons árbitros para chegar a esse então momento ela tem que grande. bancar. Agora, com todo respeito, tem que ser muito cara de pau para reclamar da expulsão do Zé Ivaldo, né? Ele quase tirou a perna do Roberto. Aquilo ali é um lance para expulsão nítido, não tem o que reclamar. Aí você vai tentar ficar buscando coerência na arbitragem, não vai achar critério. Nesse lance especificamente, a arbitragem acertou, ele mereceu a expulsão. Então é isso, o Corinthians aí que trabalha para ter o Garro na final, mas Samão não descarta a ausência e elogia substituto. Que substituto? O único que teria para armar ali seria o Coronado, né? Mas tá machucado também. Vai colocar aqui, vai recuar o Memphis, vai colocar o Thales Magno, o Romero. Difícil, cara. O meio argentino que veio assistindo dores no joelho, como eu falei, e não treinou em campo essa semana. Complicada essa situação do Garro, né? Então o Garro aí pode ficar de fora da primeira final do Campeonato Paulista, já que o Ramon garantiu, falou nessa entrevista de coletiva de sexta-feira para a Federação Paulista sobre a situação do Garro. Ele falou exatamente assim, é um jogador extraordinário, é muito importante para o nosso funcionamento, todo o corpo médico está fazendo todos os esforços para ele participar desse jogo. Vocês foram que elegeram o Garro como um dos melhores do Brasil e ele é fundamental para a gente. Vamos fazer todo o esforço para ele participar. Se ele não participar, tendo grandes jogadores no ataque para substituir ele. Grandes jogadores também não acho, não, viu? Cara, sem o Garro ali, a cabeça pensante. Vamos ver. E o substituto imediato do Garro, como eu falei, é o Coronado, que também essa recuperação com uma lesão muscular na coxa direita e é desfalque para o derby. Talvez ele volte lá na segunda partida. Cara, brincadeira, né? O cara ganha o que ele ganha. Se machucar em treino é brincadeira, cara. Então, caso o Garro aí não consiga jogar, o mais provável substituto dele será o Romero ou o Thales Magno, que são os favoritos para ficar com a vaga do nosso camisa 8. Garro que vem assistindo dores no joelho desde o início do ano passado, né? Então, cara, desde o ano passado o cara sente essa dor e ninguém consegue recuperar ele direito. Porém, nessa semana ele se ausentou dos treinos, né? E apareceu na partida da quarta-feira de última hora ali. Então, contra o Barcelona, com um curativo no joelho. Dá pra ver até os furinhos. Se vocês prestarem atenção nos bastidores do Corinthians, quando focar no Garro, ele tem um furo no joelho ali, onde é a filtração para ele poder aguentar jogar. Cara, é complicada essa situação do Garro, hein, cara. Então, por conta do problema do joelho direito, o Garro ficou fora dos 8 primeiros jogos do Corinthians nesse ano. Além disso, perdeu boa parte da pré-temporada com o restante do elenco. O argentino que tem 9 partidas disputadas nessa temporada, com 2 assistências e 1 gol. O gol contra o Santos que ele marcou na semifinal do Paulistão. Então é isso, Fel. Deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito para você receber tudo em primeira mão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!